Amigos e amigas, saudações agroecológicas. Espero que todos tenham passado uma semana de paz e tranquilidade e que o final de semana se perpetue de mesma forma. Continuando falando de estômatos e entrando nas classificações das plantas. E vamos falar hoje nas C3. A C3 é uma classificação muito importante para o planeta. Por quê? Cerca de 90 a 95% de toda a vegetação do planeta, principalmente árvores, são plantas C3. As plantas C3, elas trabalham durante a sua fotossíntese com os estômatos abertos. E essa abertura, elas perdem 97% de água, porque estão com os estômatos abertos. Então a perca da água é abundante. Elas não conseguem fazer sua transpiração com os estômatos fechados. Por isso são C3, porque trabalham com 3 moléculas de carbono. Então o que é que acontece? Outro atenuante para a gente entender por que chove, cerca de 90 a 95% de toda a biomassa vegetal do planeta são plantas C3. E as plantas C3 necessitam de bastante água, porque na sua abertura de estômatos, elas perdem 97% do solvente universal água de sua estrutura. Porque se ela fecha os estômatos, ela não consegue fazer a fotossíntese, porque ela só trabalha no seu metabolismo com 3 moléculas de carbono. Então, agricultor, é um ponto positivo de identificação de plantas C3. Quando se planta nas vagens, a gente percebe que a planta tem uma desenvoltura maior, que as partes de vagem estão sempre úmidas, são sempre umidificadas, então tem água em abundância. Então, essas plantas que são plantadas nas vagens se desenvolvem muito bem. Então, podemos dizer que essas plantas são plantas C3. E aí, agricultor, você percebe quais são as cultivares que você trabalha com ela na área de vagem, que dá uma colheita boa, saudável, bonita. Então, essas plantas estão num ambiente umidificado, de temperatura amena e temperada. Porque as plantas C3, elas não suportam áreas com calor intenso. Elas são cultivares, plantas de áreas temperadas e de temperatura amena. Por isso, a classificação da C3 é dessa maneira, porque elas só trabalham com 3 moléculas de carbono. Ou seja, o solvente universal, água, para a classificação C3 é importantíssimo, porque na sua fotossíntese ela trabalha, vamos dizer, todo o dia ou parte do dia com seus estômatos abertos. Então ela perde 97% de sua água, repondo aos poucos quando a fotossíntese para, que é quando a luz do sol se vai. Então as plantas C3, agricultor, têm essa exigência. E a gente, para cultivar, precisa entender qual a classificação dela, para que a gente possa dar a condição para que a planta desenvolva e traga os resultados que a gente almeja e quer no sistema de produção. As plantas C3 precisam de água e água em abundância, para que ela possa fazer seu metabolismo e fazer sua fotossíntese com os estômatos abertos, perca água, mas que tenha abundantemente água para repor. Então, essa é as plantas e as cultivares C3, que trabalham com 3 moléculas de carbono. E elas não conseguem fazer a fotossíntese com os estômatos fechados. Os estômatos dela, pode estar o sol que tiver, precisam estar abertos
para fazer o seu metabolismo. E nessa deficiência que ela tem, não vamos dizer deficiência, nesse sistema de alimentação que ela tem, ela precisa dos estômatos abertos. Então, agricultor ou agricultora, a condição das plantas C3, a condição das cultivares C3 precisa ser dada para que o resultado final que a gente almeja venha e venha em abundância. Por isso, é preciso a gente entender as classificações C3, C4 e CAN. Então, as plantas C3, 90 a 95% de toda a biomassa planetária são plantas C3. É por isso que precisa se chover. É uma das formas e um dos atenuantes que a gente identifica a causa da chuva. Porque 90 a 95% de toda a biomassa verde do planeta são plantas C3 que necessitam de água, de ambiente temperado e ameno e bastante água no solo. Claro que excesso trará problemas, escassez trará problemas de mesma forma. Então quando a gente maneja, patrulha e observa, a gente vai perceber que o excesso da irrigação ou a escassez da irrigação está prejudicando nossas cultivares. A todos um bom final de semana, fiquem todos em paz e com Deus. E nosso próximo assunto será sobre as C4, que trabalham com 4 moléculas de carbono. Mas eu vou fazer uma pesquisa, agricultor, para a nossa área da Zona da Mata, a gente identificar quais são as cultivares C3. Se a banana é, se a batata é, se a macaxeira é, se o inhame é. Vamos fazer um levantamento das cultivares que a gente processa e trabalha com ela na Mata Sul, para a gente identificar melhor quem são as C3, para que a gente possa fazer esse levantamento e trabalhar respeitando a classificação e o sistema metabólico dessas cultivares. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus e em paz.